Alô. Boa noite, queridos e queridas. Vamos dar início a mais um dia do primeiro colóquio Constelação Selvagem, Walter Benjamin e a Amazônia. E antes de passar a fala para o palestrante de hoje, para o primeiro palestrante de hoje, falar um pouquinho qual é o intuito do evento. Esse evento é organizado por mim, professor Thiago Rony, aqui da FLET, Instituto de Literatura, e pelo professor Theo Felons, do Departamento de Filosofia. E o nosso objetivo com o evento é, um tanto quanto inusitado, tentar aproximar esse pensador alemão, que tem textos um tanto quanto heterodoxos em várias áreas do conhecimento, com o pensamento produzido na Amazônia. Na verdade, é pensar duas vias, a possibilidade de verificar as categorias, conceitos, imagens do Walter Benjamin para ler a Amazônia, ou o contrário, tentar reler, tentar repensar essas categorias benjaminianas por meio do pensamento da Amazônia. Então, de algum modo, todas as palestras vão perpassar ou atravessar esse objetivo. E aqui a gente está iniciando o segundo dia do ciclo presencial do evento. Posteriormente, em janeiro, quando acabar o ciclo presencial, que vai acabar amanhã, e eu já estendo o convite a todos e a todas. Hoje a gente vai ter o professor Theo Felons falando primeiramente, posteriormente o professor Fernando Scheiben, lá também da FLET, de francês. E amanhã a gente vai ter, para finalizar, uma fala do professor Alisson Leão, da UEA, e uma fala do professor Renan de Freitas Pinto, aqui da UFAM, com palestra de encerramento. E em janeiro a gente vai começar o segundo momento do evento, que vai ser o ciclo virtual. O ciclo virtual vão ser lives ao vivo, dia de quinta, que a gente vai divulgar previamente antes, sobretudo nas nossas redes sociais, minha e do Theo, e que vão ter vários pensadores e pensadoras de fora do estado. Como é um evento feito na raça, sem financiamento, e pelo professor substituto, que sou eu, e pelo professor Theo, a gente achou essa alternativa de fazer dois ciclos, presencial com os professores e pesquisadores que residem aqui, e o virtual com quem reside fora do estado. Evidentemente, quem trabalha com Walter Benjamin e quem tem interesse pela Amazônia. Então vão ter vários pensadores e pensadoras, um tanto quanto importantes nesse debate também no ciclo virtual. Dito isto, a gente dá início no evento hoje, e aqui eu quero agradecer de antemão a presença de vocês, agradecer também a presença dos convidados, e eu vou passar agora a fala, vou apresentar o palestrante de hoje, que é o professor Theo Felons, é professor adjunto 4 no Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Amazonas, desde novembro de 2011. É doutor em Filosofia pela Universidade Técnica de Berlim, aqui está em alemão, eu vou ler em português, obviamente, o Theo depois pode falar em alemão. A Universidade Técnica de Berlim, defendendo sua tese em 2021, sob a orientação do professor Christoph Asmuth, e tendo como tema a relação entre as obras de Frederick Hölderlin e Walter Benjamin. Possui também o título de mestre em Filosofia, 2011, pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, tendo como tema de dissertação o papel do trágico na obra de Hölderlin, sob orientação do professor Roberto Machado, o saudoso professor Roberto Machado. Possui graduação em Artes Cênicas, habilitação em Direção Teatral pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tendo trabalhado como ator, diretor, dramaturgo e assistente de direção em espetáculos acadêmicos e profissionais. Esse é o professor Theo Alves, então vou passar agora a palavra para ele. Ficar aqui na linha de ação
do celular do Thiago para ser filmado e ao mesmo tempo poder falar com vocês. Gente, boa noite, obrigado pela presença. Obrigado, Thiago. Acho que é um prazer para a gente poder fazer esse evento, como o Thiago falou, na raça e na vontade, já que a gente está tendo um financiamento também, assim, foi o produto de uma vontade nossa, né, de conversas sobre Benjamin, sobre a possibilidade de ler, explorar e trabalhar com os conceitos e com a obra do Benjamin a partir de um olhar amazônico, né, a partir de um olhar local, apostando na ideia, e eu acho que é essa ideia que está sendo posta à prova aqui nesse evento, partindo da ideia de que a obra de Benjamin se presta a isso, né, no sentido de que é possível trazer os conceitos, trazer mais do que os conceitos, né, trazer o espírito da obra de Benjamin. Lembrei agora do Rubens Rodrigues Torres Filho, né, que nos deixou também ontem, que tem um livro maravilhoso chamado O Espírito e a Letra, né, onde ele trabalha a partir da obra do Fichte, essa ideia de que mais do que a letra, né, a gente tem que incorporar o espírito dos filósofos, que se manifesta a partir da letra, mas a gente tem que ir sempre um pouco além. Eu acho que o Benjamin leu Fichte, conhecia bem Fichte e incorporou isso. Mas, digressão à parte, passando a fala de hoje, que eu intitulei Ler o que nunca foi escrito, grafismos indígenas e semelhanças não sensíveis, essa é uma fala bastante experimental, eu já adianto a vocês. Para mim é bastante especial esse momento, estar podendo fazer esse teste aqui com vocês, porque eu acho que essa fala aqui, esse evento representa uma certa transição para mim, né? Eu comentei ontem, né, na nossa microabertura do evento, que, como o Thiago mencionou, eu fiz meu doutorado em Berlim, na cidade natal de Walter Benjamin, cidade da qual ele escreveu, refletiu, enfim, tinha uma relação de amor e ódio, mas uma relação muito intensa. E eu acho que uma das coisas, já que o Giovanni disse que eu fui delicado no meu comentário, na minha crítica ao eurocentrismo, então acho que eu posso me permitir ir um pouco além, né? Ou seja, não que seja um problema, eu acho, na filosofia, essa é uma discussão maior, mas o fato é que Benjamin escreveu como berlinense, escreveu em Berlim, como em outras cidades, Ibiza, Paris, outros lugares onde ele esteve, mas o berlinense, o alemão, o europeu nunca sai dele, né? Eu acho que isso, nesse meu tempo de doutorado, estudando Benjamin lá, isso me veio muito à tona, né? Eu tinha, de vez em quando, eu encontrava amigos, pesquisadores também que estavam na Alemanha, muitos brasileiros, e a conversa sempre girava em torno disso, né? Assim, o que a gente está fazendo aqui? A gente vem para a Alemanha estudar alemães e como é que a gente leva isso de volta para o nosso país, né? Como é que a gente volta para o Brasil e transforma isso em algo com sentido, né? E é engraçado, eu acho que desde que eu voltei do doutorado, isso tem mexido um pouco comigo, me obrigou a rever muita coisa no meu trabalho, não só na minha pesquisa, né, na qual o Benjamin continua envolvido, mas até no meu trabalho como professor, né? Eu ministro disciplinas de estética desde novembro de 2011 e senti essa necessidade também, ou seja, estou ali falando de Kant, de Schiller, de Hegel para os alunos, e ok, tem que aprender isso mesmo, né? Mas tem algo mais, né? Ou seja, tem outros temas, tem outros trabalhos, tem outro material, tem outras formas de pensar estética, de pensar a filosofia da arte que a gente precisa estar em contato. E não, uma coisa que eu sempre falo de sala de aula, não jogando Kant no lixo, jogando Hegel no lixo, não se trata disso. Eu acho que algum tipo de construção que a gente tem que pensar a partir de agora é um assunto que está muito em voga na filosofia brasileira, né? Até de uma forma um pouco belicosa, essa discussão de se joga ou não Kant no lixo, se a filosofia brasileira é eurocêntrica, falocêntrica, e a versão caos, não sei se vocês leram esse artigo, que ficou bastante popular nas últimas semanas. Então, assim, a minha tentativa é uma tentativa de diálogo. E, aí já entrando propriamente na minha fala, eu acho, apesar do comentário que eu fiz, de ser um pensador berlinense que escreve a partir dessa experiência, né, tipo, europeia, eminentemente europeia, eu estou aqui, né, assim como o Thiago, fazendo essa aposta de que o Benjamin é um pensador que se presta a esse diálogo com o nosso contexto específico aqui da Amazônia, né? Ou seja, eu coloco aqui a pergunta por que levar o Benjamin da Amazônia, que acho que é uma pergunta que esse coloca tem que responder,
tenho a sensação que minha voz está indo voltando, né? Tá. Mexe embaixo. Aqui é minha vontade de falar seu microfone, mas a gente está gravando. Então, assim, acho que essa resposta, por que levar Walter Benjamin na Amazônia, né? Acho que é a pergunta que o Follow está tentando se responder. Eu acho que assim, a resposta, né, que eu e o Thiago já conversamos sobre isso, junto com o evento também tivemos um ciclo de leitura, fizemos estudos de vários textos, sobretudo as teses sobre o conceito de história, né, que é o último texto, né, do Benjamin, e a partir das teses sobre o conceito de história, a partir de uma certa filosofia da história benjaminiana, a gente encontra uma resposta possível, né, para essa pergunta. É irritante, né? A gente encontra uma possível resposta para isso na crítica que o Benjamin faz à historiografia tradicional, né? Ou seja, o Benjamin, sobretudo nas teses sobre o conceito de história, mas a gente pode encontrar isso de forma talvez não tão exposta, né? tão clara em outros textos, né? Mas o Benjamin defende isso que, para sintetizar, eu chamaria de uma tradição dos oprimidos, né? Em contraposição ao discurso histórico oficial, construído pelos vencedores, construído pelas classes dominantes, e que, de certa forma, né, impõe uma narrativa linear, impõe uma narrativa supostamente científica, de que a história aconteceu desse jeito, não há o que discutir. Os grandes homens, né, foram aqueles que, por mérito, por valor, se destacaram, e todos aqueles que foram esmagados, destruídos ao longo dessa história, não merecem o seu lugar. O Benjamin propõe uma alternativa a isso, através, né, disso que eu estou chamando aqui de uma tradição. Cara, Thiago. Vai ser microfone, vai. Fala alto. Não, isso não é o problema. Através disso que o Benjamin está chamando de uma tradição dos oprimidos, né? Ou seja, a função do historiador materialista, isso perpassa todas as teses, a função do historiador materialista, né? Ou seja, o Benjamin aqui, dentro desse materialismo histórico muito heterodoxo do Benjamin, a função desse historiador seria recuperar uma tradição dos oprimidos, recuperar esses personagens apagados pela história para construir, né, o Giovanni ontem utilizou um termo que eu achei muito bom, né, um contrafuturo, né? Ou seja, uma contramemória, possivelmente um contrafuturo, né, que também se expressa na famosa expressão do Escobar a história contra Pedro, né? Ou seja, contra uma tendência histórica dominante de contar a história dos grandes vencedores, dos grandes homens. O Benjamin propõe Escobar a história contra Pedro. Ele vai contar a história de quem perdeu, de quem foi destruído, de quem foi esmagado, de quem foi silenciado e não pôde contar a sua própria história. E, obviamente, a gente ouve essas palavras, a gente ouve essas ideias, né? E nós, né, como mais do que brasileiros, né, assim, moradores da Amazônia, que talvez mais do que qualquer outra região do mundo teve sua história, né, apagada, seus indivíduos violentados em todos os sentidos que se pode violentar seres humanos, isso chega a nós com uma força muito grande, né? O Benjamin, e aí eu começo com quase uma curiosidade, né? O Benjamin, obviamente, né, quando ele escreve as teses sobre o conceito de história, né, inspirado, chocado, tocado, né, pelo pacto Molotov-Ribbentrop, né, que é o pacto de não agressão de Stalin e Hitler, ou seja, Benjamin, 1940, né, a Segunda Guerra Mundial já está rolando na Europa, o Benjamin está ali lutando pela sobrevivência em Paris, planejando a própria fuga do continente europeu. Ele ainda, né, como muitos intelectuais de esquerda na Europa, ainda acredita que a União Soviética, que de fato foi depois, né, ele acredita que a União Soviética vai ser a responsável por deter e parar Hitler. Foi depois, é verdade, mas naquele momento, quando ele fica sabendo do pacto de não agressão, isso cai com um pau de água fria para ele. E ele desenvolve essas teses, né, pensando, obviamente, no contexto mais europeu, pensando, por exemplo, em Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht, né, ou seja, os espartaquistas que foram assassinados pelo próprio governo social-democrata, que também, em algum momento, carregou uma certa esperança, embora uma esperança reformista da esquerda alemã. Ou seja, o Benjamin não está pensando na Amazônia, não está pensando na América do Sul, não está pensando nos povos colonizados, mas Benjamin, numa resenha
de 1929, se eu descobrir graças a um pedido de uma aluna, bem, em 1929, escreve uma resenha, uma biografia do Bartolomé das Casas, né, Terre Residian, ou seja, uma biografia francesa, bem, durante o final dos anos 20, boa parte dos anos 30, né, ganha a vida, né, ou seja, nem sempre era a biografia de livros que ele queria fazer, mas pagavam para ele fazer. O Benjamin escreve a biografia desse jesuíta espanhol que foi um defensor, ou seja, dentro do que se podia defender os índios ali no século, suponho que ainda 16, 17, agora não vou ter com certeza, acho que 17, e já no começo dessa resenha, né, ou seja, ele acaba falando mais sobre o próprio Bartolomé de las Casas, né, e o papel dele na escravidão, né, e no genocídio indígena nas Américas, mas ele nos deixa essa frase aqui, né, essa visão dele sobre o processo colonizador. Até onde eu sei, eu acho que vai ser, se não a única, né, uma das pouquíssimas menções que o Benjamin vai fazer à colonização das Américas, mas ele menciona essa frase, ele escreve essa frase que a história colonial dos povos europeus começa com um processo monstruoso da conquista, que transformou todo o mundo recém-conquistado em uma câmara de tortura. Ou seja, eu peguei essa frase porque eu acho que ela nos permite, né? Ou seja, o Benjamin Quase nos autoriza a trazer essas reflexões, né, sobre a construção de uma tradição dos oprimidos para o contexto do mundo colonizado, né? Ou seja, das Américas, especificamente, não só das Américas, mas, obviamente, de todos os povos colonizados pelos europeus. No entanto, ao preparar essa fala, né, ou seja, o meu tema, eu parto de um texto que daqui a pouco eu vou apresentar melhor, que é a doutrina das semelhanças, e a minha ideia era pensar menos no Benjamin historiador, ou Benjamin filósofo da história, e pensar numa outra contribuição que o Benjamin traz, né, para pensarmos a Amazônia, para pensarmos a relação do pensamento benjaminiano com saberes tradicionais aqui da Amazônia, que eu acho que é uma contribuição menos da filosofia da história e uma contribuição mais da epistemologia. O Benjamin, além, enfim, em algum momento, né, a gente pode discutir aqui essas duas vertentes, né, do pensamento benjaminiano se tocam, mas acho que uma das grandes contribuições do Benjamin, né, para um pensamento, aqui vou ter que usar a palavra pensamento decolonial, a crítica que ele faz até anos antes, né, da dialética do esclarecimento, que vai ser o grande marco dessa crítica, mas o Benjamin faz uma crítica já muito severa nos anos 20 à visão ocidental de conhecimento. Ou seja, quando a gente pega lá a dialética do esclarecimento, não tem nenhum aluno de filosofia. Tem a Ariane, acho que só a Ariane. Tá. Você está em filosofia contemporânea? Não, porque eu estou dando filosofia contemporânea nesse semestre e estou trabalhando exatamente na dialética do esclarecimento. E a gente vê, né, ou seja, já nos primeiros capítulos, sobretudo no capítulo introdutório, que o Adolfo Vacar explicam, né, o conceito de esclarecimento, a gente já vê uma crítica muito forte, assim, a ideia de que esse tipo de conhecimento iluminista, né, ou seja, esse tipo de relação com os objetos da ciência iluminista, ela é uma relação tirânica, né? Ou seja, a ciência iluminista ela exerce um papel de dominação sobre os seus objetos de estudo. Ou seja, ela né, uma perpétua eliminação, aniquilação do componente mágico dos seus objetos de estudo, do universo que os cerca, no sentido de domesticar esses objetos, de racionalizar esses objetos, não deixar nenhum espaço, né, para qualquer tipo de obscuridade, de força mágica ou de qualquer coisa do gênero. O Giovanni ontem mencionou, né, até depois, na hora do debate, trouxe de volta a questão da destruição filosófica do céu, né? Ou seja, o Giovanni foi lá no Galileu, né? Desde a Revolução Científica, essa ideia de que no Ocidente, né, já existe esse desencantamento, que vai ser um termo fundamental também na dialética do esclarecimento, tirado lá do Max Weber, esse desencantamento que o pensamento iluminista, que o esclarecimento faz em relação aos seus objetos. Ou seja,
epistemologicamente, o esclarecimento quer tiranizar, quer dominar os seus objetos, né? Ou seja, ele não deixa espaço para uma verdade se construir fora dos seus conceitos, fora dos seus princípios racionalistas. A verdade tem que ser reduzida, tem que ser direcionada para aquilo que esse pensamento científico, esse pensamento racionalista está disposto a produzir, né? Kant aqui surge como outro grande exemplo, né? Essa revolução copernicana, na qual o conhecimento passa a ser uma construção das nossas ferramentas, das nossas faculdades subjetivas, né? O Benjamin, estou aqui pegando um texto de 1928, final dos anos 20, já constrói, assim, desde da primeira fase do seu pensamento, já constrói uma resposta, já constrói uma antítese a esse esclarecimento. Ou seja, o Benjamin, aqui eu peguei, Benjamin, a gente, enfim, essa é uma divisão contestada por muitos, mas eu acho ela prática, eu acabo utilizando. A gente, né, alguns comentadores costumam dividir a obra do Benjamin em uma obra de juventude, uma obra tardia, né? Não seria de maturidade, né? Essa obra, o que marca a divisão entre esses dois períodos, basicamente, é a adesão do Benjamin ao marxismo, né? Então, a gente tem uma obra de juventude muito mais influenciada por questões da mística judaica, por algumas leituras, né, de grandes autores da literatura clássica alemã. E a origem eu vou utilizar aqui a tradução do Haroldo de Campos para Trausch, né, a origem do lutilúdio alemão, que é a obra que divide, né, ou seja, a obra que está ali no meio, divide uma fase de outra. A gente tem uma consolidação dessas reflexões da fase de juventude, ou seja, um pensamento que, inspirado pela mística judaica, inspirado pelas reflexões sobre a literatura, sobre a leitura dos românticos alemães também, que são grandes críticos do esclarecimento, né? O Adolfo Horkheimer chegou a dizer em algumas passagens da dialética do esclarecimento que os românticos são a linha de frente, eles são a vanguarda da crítica ao esclarecimento, né? Especificamente a primeira geração romântica de Schlegel, Novalis. E aqui a gente vê, eu vou ler com vocês, uma passagem assim, que retrata muito bem essa crítica ao pensamento iluminista, né, ao racionalismo do esclarecimento. A gente vai dizer que a verdade presentificada na ciranda, aqui eu mudei a tradução do Sérgio Paulo Maneiro, das ideias representadas, esquiva-se a qualquer tipo de projeção do domínio do conhecimento. Ou seja, ele está pensando a verdade aqui, e essa vai ser uma das grandes ideias, uma das grandes teses epistemológicas do livro sobre o drama barroco, o lutilúdio, é de que a verdade só pode ser vista através de constelações, né? Ou seja, a verdade ela nunca se fecha, né, numa ideia fixa, monolítica. A verdade sempre aparece numa constelação, ou seja, uma constelação dos conceitos, dos fragmentos que vão sendo reunidos pela investigação. O conhecimento, e acho que essa frase mais potente aqui dessa passagem, né, o conhecimento é uma posse. Ou seja, é aqui que eu acho que ele antecipa muito o que o Adorno e o Horkheimer vão trazer na dialética do esclarecimento, essa ideia de que o conhecimento iluminista, ele é posse do objeto que ele conhece. Ou seja, ele não estabelece uma relação de liberdade com o objeto, ele não estabelece uma relação meramente contemplativa ou perceptiva do objeto, ele busca possuir o objeto. Ele não dá a liberdade para o objeto não ser aquilo que os seus conceitos, né, o conceito do sujeito propõe que o objeto seja. Né? Ou seja, ele aprisiona o pensamento racionalista do esclarecimento, ele aprisiona o objeto naquilo que nós definimos que ele é, né? Nos nossos conceitos, nas nossas teorias, nas leis que nós supostamente deciframos na natureza, decodificamos da natureza. Então, o conhecimento, né, nessa visão do esclarecimento que Benjamin está criticando, é uma posse. A especificidade do objeto saber é que se trata de um objeto que precisa ser apropriado da consciência, ainda que seja uma consciência transcendental, seu caráter de posse e é imanente. Essa é uma crítica que o Benjamin está fazendo aqui, né? Essa ideia do conhecimento como posse, conhecimento como aprisionamento do objeto a ser conhecido. E a verdade, né? Ou seja, obviamente que aqui no prefácio do livro sobre o barroco alemão, o Benjamin vai propor
o modelo de compreensão da verdade, inspirado em Platão, a ideia da redenção platônica das ideias. Não vou me deter especificamente nisso, porque o que me interessa é menos a alternativa que o Benjamin propõe, e sim uma certa busca que o Benjamin, ao longo de toda a sua obra, vai construir em torno de uma ideia alternativa de verdade. Ou seja, mais do que uma ideia alternativa de verdade, mas uma relação alternativa com os objetos de estudo, com as obras de arte que vai analisar, e até com outros objetos mais incomuns para o pensamento filosófico, como a cidade, como as brincadeiras infantis. O Benjamin é guiado, através dessa busca, por uma relação alternativa, uma concepção alternativa de verdade. Ele é guiado pelos mais diferentes domínios do mundo, pelos objetos mais incomuns para o pensamento filosófico. E nessa jornada, ele é conduzido por uma busca, não se separa dessa busca por uma concepção alternativa de verdade, que é uma busca por um conceito de experiência que permita a ele essa outra forma de verdade. Ou seja, esse é um texto, claro, muito simples da fase de juventude do Benjamin, se chama Sobre o Programa da Filosofia por Vir, se eu não me engano foi recentemente traduzido. É um texto, enfim, de juventude, ainda imaturo, mas ele traz uma ideia que eu acho que vai ser muito forte no Benjamin e vai me ajudar a chegar na relação que eu quero fazer com os grafismos e algumas questões da arte indígena, que é a busca por um outro conceito de experiência. Ou seja, além de formular paulatinamente essa crítica à noção iluminista de conhecimento, que vai encontrar no livro sobre o barroco alemão a sua principal condensação, talvez, o Benjamin, paralelamente, conduz uma busca por um outro conceito de experiência que vai ter como grande inimigo, de certa forma, ou seja, como grande oposição, o conceito proposto pelo Kant de experiência. Ou seja, o Kant, lá no começo da crítica da razão pura, vai dizer que todo conhecimento advém da experiência, mas a experiência só se torna propriamente uma experiência. A experiência só produz conhecimento quando ela é amparada pelas nossas faculdades a priorísticas, por uma certa nobre funcionamento da intuição, uma certa faculdade de entendimento. Ou seja, para o Benjamin, para o Kant, a experiência ela é também limitada a essa junção, essa conjunção de intuição e entendimento. Ou seja, se você não tem essas duas faculdades de ação, você não tem uma experiência propriamente dita e você não produz conhecimento. Tem a frase que ele vai dizer que intuições sem conceitos são meras impressões, e conceitos sem intuição também, não lembro exatamente o termo que eles utilizam, assim, mas não produzem experiência. A experiência precisa desses dois elementos. E essa é uma questão que o Benjamin vai combater ao longo de toda a sua obra. Ora, porque a gente está falando de um pensador, 17, ele tinha 17 mais 8, ele tinha 25 anos, ou seja, ele sequer tinha feito o doutorado dele ainda, mas para um pensador profundamente inspirado pela mística judaica, por experiências religiosas, profundamente inspirado pela literatura, não fazia sentido para ele que se limitasse o conceito de experiência, o conceito filosófico de experiência, à conjunção de conceitos e intuições. Ou seja, isso passa a ser uma busca que nem sempre vai ser colocada de forma tão direta quanto aqui, mas a busca por um outro conceito de experiência vai ser o fio condutor de toda a obra do Benjamin. Ou seja, como é que eu, filosoficamente, penso a experiência, um conceito de experiência que me permita, acima de tudo, incluir experiências de cunho místico, de cunho literário, artístico e, inclusive, experiências com drogas, experiências alucinógenas. O Benjamin, isso está publicado em português pela Autêntica, ele escreve ao longo dos anos 20 vários, a gente chama de protocolos, acho um pouco científico demais, mas ele
passa por várias experiências de consumo de haxixe e ele vai escrevendo o que acontece com ele, o que ele sente, o que passa pela cabeça dele. Isso assim, era uma moda nos anos 20, né? Não é que o Benjamin tirou isso da própria cachola, assim, era uma moda entre os intelectuais. Não que o consumo de drogas tenha saído de moda, mas era uma moda específica, assim, de você, com acompanhamento médico, você reunir uma galera, todo mundo usa o ópio, haxixe ou algum outro tipo de droga que estivesse disponível, e esses artistas intelectuais iam anotando, registrando o que passava pela cabeça deles, né? Ou seja, pensar que o que está falando, né? 28 já é uma anotação tardia, né? Isso começa ali no começo dos anos 20, e assim, de pensar que boa parte do que os surrealistas produziram, que os dadaístas, que as vanguardas europeias produziram, foi um sistema parecido, né? Ou seja, no caso do Benjamin, não era tanto uma questão artística, mas sim uma questão de tentar explorar ao máximo, né, essa expansão, essa redelimitação, por assim dizer, do conceito de experiência. Ou seja, buscar uma experiência, um conceito de experiência que seja pós-kantiano. Não pós-kantiano significa outra coisa, mas seja além kantiano, né? Ou seja, que destrua, por vez, que ofereça para a filosofia uma outra perspectiva de experiência. Ou seja, como é que a filosofia faz para entender esse tipo de experiência? Porque, assim, como é que Kant explica isso, né? Ou seja, uma alteração de estado de espírito, uma alucinação, ou seja, como é que isso entra no jogo das faculdades kantianas, né? A gente existe uma faculdade alucinógena, existe, assim, ou a intuição é transformada. Óbvio que o Benjamin também já não está mais pensando nas faculdades kantianas, né? E sim numa ampliação desse conceito de experiência. Inclusive, eu trouxe aqui alguns desenhos que ele faz nessas experiências com haxixe. Dá para ver que eles vão desenhar. Isso aqui deveria ser uma rã. Aqui está escrito Fortbildungs Arten. Embora assim eu precise de ajuda para descobrir que era isso. Aqui o azul de fundo está mais claro, né? Você passa o proibido e a rã examinadora. É bem interessante, ou seja, o Benjamin produz todo tipo de texto e desenho e rabisco sobre o efeito das drogas. Às vezes ele entra, às vezes ele escreve poesias, às vezes ele escreve textos, pequenos aforismos teóricos que retornam em obras posteriores, ou seja, ele não abandona isso. A gente tem vários exemplos de passagens, frases escritas sobre o efeito do haxixe que depois retornam nas obras sóbrias, enfim, até onde a gente sabe do Benjamin. Então, essa questão da expansão do conceito de experiência, né, vai ser vital para o Benjamin, né? Ou seja, entender que nessa busca por uma concepção alternativa de verdade, nessa busca por uma outra relação com os objetos de conhecimento, com o pensamento, é vital, o motor dessa busca é uma renovação do conceito de experiência. Ou seja, sem um outro conceito de experiência, obviamente, ele não consegue criar uma outra relação com os objetos que ele estuda, né, com os temas que ele estuda. Ou seja, tem, obviamente, depois, mais nos anos 30, ele vai diversificar, né, ele vai entender que ele também precisa diversificar os objetos de estudo, né, ele sai simplesmente de reflexões sobre a literatura, sobre a história, sobre o cânone filosófico, vai escrever textos sobre brincadeiras infantis, vai fazer um imenso projeto sobre a cidade, as passagens de Paris, no qual milhares de temas desconexos, aparentemente desconexos entram. Tudo isso, pelo menos assim, na lente, né, na visão que eu estou tentando trazer aqui, é conectado a uma busca por outras possibilidades de experiência, né? Só que assim, filosoficamente, né, ou seja, apesar dessas experiências mais heterodoxas, né, tem um fio condutor ali, né, que eu acho que ele nunca abandona nessa tentativa de pensar outra concepção de verdade, nessa tentativa de propor outras formas de pensar a experiência no sentido filosófico. Tem um fio condutor também, que vai ser através da linguagem. Ou seja, o Benjamin, de novo, aqui nesse texto, mais do que qualquer outro, fortemente inspirado
pela mística judaica, ele vai propor a ideia, né, de que, textualmente falando, né, não há evento ou coisa, tanto na natureza animada quanto na inanimada, que não tenha, de alguma maneira, participação na linguagem, pois é essencial a tudo o seu conteúdo, espiritual. Né? Ou seja, a ideia resumida, trazida por esse ensaio, né, sobre a linguagem humana e a linguagem em geral, é a ideia de que tudo tem linguagem. Ou seja, o primeiro passo, né, e aqui eu estou tentando mostrar exatamente como as coisas se interconectam aqui. Ou seja, o primeiro princípio é de que tudo tem sua própria linguagem, ou sua língua, né? A palavra alemã Sprache pode significar tanto uma quanto outra, tanto linguagem quanto língua. Então, assim, o Benjamin está partindo aqui de um princípio que eu acho que ele nunca vai abandonar totalmente, talvez ele revisa, altera, mas assim, o princípio de que tudo tem sua linguagem. E cabe, né, a nós, pensadores, compreender, fazer ouvir essa linguagem. Ou seja, um princípio claramente místico, né, ou seja, inspirado pela ideia de um verbo criador, como, né, colocado no livro de Gênesis. O Benjamin, inclusive, cita, né, não só nesse, mas em mais de um texto sobre teoria da linguagem, ele vai citar a passagem do Gênesis sobre a criação, né, através do verbo, para defender a ideia assim, de que a primeira linguagem, a primeira língua, os termos são equivalentes, né, no alemão, a primeira língua, a língua adâmica, é a língua que reconhece diretamente esse verbo criador. Essa linguagem está inserida nas coisas. Né? Ou seja, quando Adão vê o primeiro pato, ele está vendo ali que o verbo, né, colocou ali, né, esse animal pato, ele já possui em si essa língua, ele possui esse nome inscrito pela própria criação, e Adão, como o primeiro filósofo, Benjamin diz isso no livro sobre o barroco alemão, Adão é o sujeito que consegue reconhecer, ele consegue traduzir esse verbo, né, essa tarefa fundamental para Benjamin, ele consegue traduzir a língua da criação numa primeira língua humana. E tudo que nós fazemos, tudo que a humanidade faz depois é criar outras línguas, né? Ou seja, a interpretação benjaminiana do mito de Babel é um decaimento da língua. Ou seja, a dispersão dessa linguagem original nas línguas comuns é um decaimento da língua, e a tarefa dos filósofos, dos tradutores, dos artistas, dos críticos, é de alguma forma recuperar essa língua original e redescobrir essa relação direta com os objetos. Ou seja, está aí a questão do conhecimento, né? Conhecer esses objetos é redescobrir o verbo da criação que está inscrito neles, e obviamente, né, essa busca demanda outras formas de experiência e outras concepções de conhecimento. Então, assim, essa caminhada, né, essa trajetória epistemológica do Benjamin está em consonância com uma trajetória assim, dentro da teoria da linguagem. Ou seja, essa outra relação com os objetos, essa outra relação com a verdade, passa por essa redescoberta da linguagem original, né, da linguagem inserida nos objetos pelo verbo da criação. Né? Por isso, a tradução vai ser tão importante para Benjamin, porque ela também está relacionada a essa tarefa, ou seja, da reaproximação com uma certa língua primordial, né, que é aquela que supostamente Adão cria na sua tradução, na tradução que ele faz dos nomes divinos, né, escritos ali nos objetos, nos animais, né, nos seres criados, tanto animados, né, quanto inanimados, como o Benjamin está colocando aqui. E aí eu chego, né, ou seja, nesse pequeno prefácio, eu chego a esse texto, que é o que deu, né, o pontapé para essa apresentação aqui, que é um texto de 1933, chamado Doutrina das Semelhanças. É um texto já assim, no período, né, dentro dessa divisão que eu apresentei aqui, já é um período, não diria final, né, o Benjamin só morre em 1940, mas já é um período já é a fase marxista do Benjamin, é uma época onde ele está produzindo textos mais voltados para essa, como o Gershon Scholem diz com uma certa malícia, depois da conversão marxista do Benjamin, né? É mais ou menos a época, né, em 1933, ele está escrevendo obras como autor, como produtor,
ele já está preparando a obra de arte na era de reprodutibilidade técnica, mas surge, né, no meio desses textos, esse, né, quase com um aforismo. No resumo da minha fala eu coloquei como aforismo, porque é meio isso mesmo, se for pegar, são 2 páginas só, mas é um texto, talvez um dos textos mais místicos do Benjamin dos anos 30. E qual a ideia que ele apresenta aqui? Ele apresenta a ideia de que o ser humano, né, ou seja, na sua relação com os objetos, na sua relação com seres animados, inanimados, ele é guiado historicamente, né, ele possui do início, e isso vai se transformando ao longo dos séculos, ao longo das gerações, uma certa faculdade mimética, ou seja, uma tendência, como é que ele chama aqui? Um dom, ele vai chamar aqui, de ver semelhanças, né, e que esse dom seria um fraco resíduo da violenta compulsão, ou seja, se enfraqueceu da mesma forma, o Tiago mencionou isso ontem, como a experiência, que é um texto mais ou menos dessa época, se enfraquece, né? Ou seja, a experiência de pobreza é 1932 e 33, né? Onde ele vai dizer, vai formular a sua famosa tese de que a nossa época já não tem mais a mesma experiência, as ações da experiência estão em baixa. Doutrina das Semelhanças é um texto da mesma época, e ele vai traduzir, ou seja, essa questão da experiência se traduz aqui na ideia de que a nossa capacidade de ver semelhanças seria hoje mero resíduo de uma compulsão, né, a gente estava sujeito ao homem de tornar-se semelhante e de agir segundo a semelhança. Ou seja, essa experiência, de novo, a questão de uma experiência que busca uma outra relação com seus objetos, que não é aquela relação iluminista de posse, de cerceamento, de imposição do sujeito sobre o objeto que ele conhece. Aqui o Benjamin está oferecendo uma outra possibilidade, né, que é o de a compulsão à semelhança. Ou seja, eu quero me assemelhar àquilo que eu vejo. De alguma forma, eu observo os objetos, eu observo a natureza, observo a natureza, observo os animais, e eu sinto a compulsão de me tornar semelhante a eles. Na mesma época, ou seja, o Benjamin escreve 2 textos que são meio que gêmeos, né? Uma distância de 6 meses. Ele escreve um outro texto reforçando as mesmas ideias. O texto, inclusive, esses 2 textos têm passagens que são idênticas, né? Mas ele escreve um texto um pouco mais bem formulado, curiosamente esse não está traduzido, que é sobre a faculdade mimética. O que não deixa de ser engraçado, porque tem um tom kantiano aí, né? Ou seja, eu falei que não existe uma faculdade da alucinação, mas o Benjamin aqui está quase que uma pequena concessão ao Kant. Ele está aqui propondo que existe uma faculdade mimética, para além da intuição, entendimento, razão, imaginação, existe uma faculdade, né, que é responsável por isso que ele chamou no texto anterior de um dom. E aqui ele vai um pouquinho além, ele vai explicar melhor o que ele quer dizer, né, com essa transformação que você está aqui. Aquelas correspondências naturais recebem, né, as correspondências naturais enxergadas na natureza, né, as correspondências que nós vemos na realidade, recebem seu peso adequado apenas sob o conhecimento de que elas são, sem exceções, estimulantes e despertadores da faculdade mimética, que no ser humano a elas responde. Há de se levar em conta de que nem o poder mimético, nem os objetos miméticos permaneceram os mesmos ao longo dos milênios. Devemos antes supor que o dom de fabricar semelhanças, por exemplo, na dança, que é a sua mais antiga função, é interessante que ele não menciona a dança no primeiro exemplo, ou seja, é um acréscimo posterior, e daí também o dom de reconhecê-las transformou-se com as mudanças históricas. Ou seja, essa faculdade mimética, né, vai muito além do que o Aristóteles, embora acho que de certa forma dá para encaixar, né, se a gente pensar, se a gente juntar um pouco da poética, né, com a metafísica 1 ali, ou seja, essa ideia de que o homem aprende através da visão, aprende através da imitação. Benjamin, de certa forma, está trazendo isso aqui como uma possibilidade de relação com os objetos, relação com a natureza, uma relação não dominante, uma relação não de subjugação entre sujeito e objeto, através dessa faculdade mimética. E aí, eu entro na aproximação que eu quero fazer com algumas questões da arte indígena, né?
esse texto, né, vou voltar aqui rapidinho, depois eu trago a Sextaria Banho de novo. Eu preparando essa apresentação, eu notei, né, fazendo isso, a comparação com a arte indígena me ajudou, eu notei que tem, eu vou chamar de impasse, mas eu posso estar errado, tem uma certa questão que o Benjamin, talvez aí, né, como eu mencionei no começo, por ser europeu, ele não consegue, a meu ver, resolver, ou seja, ele está procurando sobre várias formas uma expansão do conceito de experiência, ele está buscando sobre várias formas ao longo da sua obra, né, em vários períodos, ele está buscando uma outra forma de relação sujeito-objeto, que não seja essa relação dominante, essa relação tirânica proposta pelo iluminismo, mas por vários motivos eu acho que a forma através da qual ele consegue ter maior êxito, né, é através de algo que, eu estou citando aqui o Michael Opitz, que é um comentador do Benjamin, inclusive é responsável pelo verbete Semelhança, num livro chamado Benjamin's Decrypta, né, que é uma coletânea de conceitos fundamentais do Benjamin. O Opitz defende que o maior êxito da doutrina das semelhanças do Benjamin se condensa em algo que ele vai chamar de uma teoria da leitura do Benjamin. Ou seja, o Benjamin, a questão é que o Benjamin, ele, por mais que ele postule uma faculdade médica na dança, na astrologia, na mística, ele não vai conseguir sair de um certo paradigma da leitura, paradigma literário. Ou seja, embora obviamente essa teoria da leitura benjaminiana vai muito além de textos, né? Ou seja, ela incorpora essa teoria da linguagem desenvolvida desde o começo da obra do Benjamin e ela vai se expandir, por exemplo, acho que talvez o maior exemplo, vai se expandir para a história, sem dúvida alguma, né? Ou seja, o Benjamin faz, eu pelo menos sempre defendi essa ideia de que é impossível entender plenamente as teses sobre o conceito de história sem entender o que o Benjamin pensa sobre literatura, porque algumas críticas que ele faz à historiografia, ao historicismo, são críticas de cunho literário, ou seja, ele está criticando uma certa dramaturgia histórica, né? Ou seja, a ideia da descontinuidade, a ideia da revisão de perspectiva, tem uma crítica dramatúrgica ali da história, né? Isso está incluído, isso que eu estou trazendo aqui como uma teoria da leitura. E também, acho que um outro exemplo mais heterodoxo são as passagens de Paris. Ou seja, Benjamin se propõe a ler uma cidade, né? Seja lá o que entendam como quiserem, mas é uma leitura de uma cidade. Ou seja, é uma obra, para quem não conhece, né, as passagens de Paris são um projeto, né, ao qual Benjamin se dedica durante a última década de vida, né, começa lá na começo dos 30. As passagens, né, são as avós do shopping center, né, ou seja, é uma forma arquitetônica que traz o comércio, traz a vida metropolitana para dentro, né, para o interno, ou seja, as passagens, até hoje elas estão lá em Paris, né, são galerias que atravessam os prédios, né, se encontram lojas, e são feitas, né, ou seja, durante a reforma, começam a ser feitas algumas são anteriores, durante uma grande reforma urbana, a reforma Haussmann, né, ali na segunda metade do século XIX, e elas têm o objetivo, assim, de tirar os ricos da rua, porque a rua é suja, né? A rua tem pobre, né? Então você traz para dentro dessas passagens, reorganiza um pouco a dinâmica da cidade, e o Benjamin, a partir dali, começa um projeto megalomaníaco, né? Que ele não conseguiu completar. O que a gente tem são os cadernos, né, de anotações, fragmentos, reflexões, que o Benjamin faz em torno, assim, ele quer, a partir das passagens, a partir da cidade de Paris, ele quer entender, ele quer ler o século XIX. Né? O século XIX europeu, obviamente, mas ele quer ler o século XIX. Então, se ele quer aplicar essa teoria da leitura, que engloba também, né, a crítica literária, enfim, a crítica no sentido mais amplo de Benjamin, tudo isso está dentro de uma teoria da leitura. Mas, como eu disse, né, ou seja, uma teoria da leitura, e ela merece esse nome porque me parece que o Benjamin, mesmo quando ele vai querer ler Paris, Baudelaire continua sendo indispensável para ele, né? Algumas referências literárias, alguns paradigmas literários
continuam ali exercendo uma força muito grande. O Benjamin, acho que não consegue, eu acho que ele não consegue, ele não tem a disposição, talvez, assim, e aqui está no campo da hipótese, ele não tem outro paradigma que permita a ele, né, pensar essas questões da experiência, da linguagem, de uma outra relação com os objetos, uma outra relação com a realidade, com a natureza, que ele possa substituir, né? Há uma teoria da linguagem, uma teoria da palavra que está disponível para ele, né? Ou seja, ele é um judeu, ele vem de uma religião que valoriza a palavra, né? Não só no sentido literário, no sentido místico, sobretudo, e as grandes influências dele, né, no judaísmo são místicas e, sobretudo, cabalistas, né? Ou seja, o Benjamin, por acaso, né, teve como seu melhor amigo o maior estudioso da Cabala do século XX, que é o Gershon Scholem, né? Então, ele absorve muito isso. Então, assim, a palavra e a linguagem continuam sendo referências, assim, intransponíveis para Benjamin. E aí, eu trago para um certo confronto, né? Confronto amigável, espero eu, mas, assim, para uma contraposição para algumas questões que eu queria colocar em paralelo e alguns exemplos, né? Obviamente, eu estou aqui falando da arte indígena, ciente dos problemas que esse termo tem, tanto na dificuldade de associarmos essas produções, né, realizadas pelos povos originários da Amazônia, não só da Amazônia, mas, enfim, do Brasil, da América Latina, ao conceito que é ocidental de arte, e também existe, obviamente, outro problema de englobar tudo isso, englobar etnias muito diferentes, às vezes há um conceito de indígena. Então, obviamente, esse conceito arte indígena é só um balaio aqui, né? Ou seja, uma grande cesta aqui na qual eu estou jogando algumas experiências e algumas produções e peço permissão aqui para vocês. Assim, o primeiro exemplo que eu estou pegando aqui, para tratar diretamente, né, fazer essa comparação com esse paradigma literário, né, de uma teoria da leitura, uma teoria da linguagem, Benjamin, são os grafismos indígenas, né? Ou seja, eu peguei aqui o exemplo de cestarias Baniwa, né? E eu não sei se está para ler aqui, mas cada um desses padrões aqui está explicado aqui por uma legenda, né? Esse aqui, por exemplo, é o padrão que representa uma mulher a peneirar. Eu não estou conseguindo ler ali o que é, tá? A definição. Mas, esse aqui é o desenho das costas de um tipo de besouro, né? Esse aqui esse padrão representa uma piranha, né? Esse aqui é o desenho das costas de outro tipo de besouro, não é exatamente o desse aqui, né? Esse aqui, aparentemente, tem vários padrões inspirados nas costas de besouro, como esse aqui. Tem uma saúva aqui, ou seja, parece que quando a gente vai, né? E aqui eu estou começando pelos grafismos, né? Quando a gente vai para essa iconografia dos grafismos Baniwa, para pegar um dos exemplos aqui, a gente já vê uma possibilidade, né, que obviamente pelos exemplos, pelos objetos de estudo que o Benjamin tinha à disposição, a gente vê uma possibilidade aqui de pensar, né, uma linguagem, por assim dizer, que foge desse paradigma literário, desse paradigma da palavra, né, mas que consegue, né, óbvio que eu estou pegando aqui exemplos cotidianos, né, mas obviamente que esses exemplos podem transcender e podem representar divindades, podem representar espíritos, podem representar seres sobrenaturais de todos os tipos, né? Essa linguagem do grafismo pode se expandir e ela me parece assim, oferecer uma equivalência, né, não literária, né, do que o Benjamin estava pensando ali quando ele propõe, entre outras coisas, esse paradigma adâmico, né, do surgimento da linguagem. Que a linguagem pura, a linguagem que nos daria acesso à verdade sobre as coisas, seria essa linguagem que Adão soube traduzir a partir dos objetos da criação. Ora, aqui a gente encontra uma outra tradução, né, dessa natureza criada, né, dessa natureza gerada por um demiurgo, para um criador que não
não passa pela palavra, não passa pela letra, mas consegue criar algum outro tipo de linguagem, né, que, inclusive, tem mais semelhança, é mais mimética do que aquela que o Benjamin está vendo na linguagem. Porque isso é uma coisa que aparece no texto do Benjamin, ele precisa resolver, deixa eu só passar aqui. Vou voltar depois lá no texto da Regina Miranda. O Benjamin, para defender, para manter esse paradigma literário, né, na teoria dele, na teoria, na filosofia dele, na metafísica dele, ele precisa mostrar, ele precisa associar de alguma forma a linguagem a essa teoria da faculdade mimética. E ele faz isso, né, através de um conceito que ele cria de uma semelhança não sensível. Né? Ele vai dizer aqui, isso também está na doutrina das semelhanças, que a alusão à astrologia como uma dessas formas, né, pela qual a faculdade mimética primordial do homem se manifesta, poderia bastar para esclarecer o conceito de uma semelhança não sensível. Ou seja, uma semelhança, a imitação de algo que não é percebido diretamente. Ou seja, como se eu estivesse imitando algo que seja o produto da minha mímese, não é visivelmente idêntico a algo que está sendo imitado. Né? E esse conceito é obviamente relativo, muito disfarçado. Ele deixa claro que nossa percepção não dispõe mais do que antes, o que antes nos permitia falar de uma semelhança entre uma constelação e um ser humano. Ou seja, mesmo fora da linguagem, o está percebendo que já existem paradigmas, né, se a gente for pensar, né, o Benjamin não tem o universo amazônico para pensar exemplos, né, dentro do universo que ele tem à disposição, as constelações já aparecem para ele como algo que, enfim, o que se gera a partir dali, né, as constelações não são necessariamente semelhantes, né, aos animais ou figuras que elas buscam representar. Não obstante, possuímos um cânone que nos aproxima de uma compreensão mais clara do conceito de semelhança não sensível. É a linguagem. Ou seja, ele precisa fazer essa operação para justificar o fato de que, eu dei o exemplo aqui, não existe nenhuma semelhança sensível entre a palavra pato e um animal pato. Ou seja, o que tem a ver, né? Ou seja, para a gente não cair numa teoria da linguagem como significação arbitrária, que é tudo que o Benjamin quer evitar, ou seja, tudo que o Benjamin quer evitar é o que ele vai chamar de uma teoria instrumental da linguagem, uma teoria, ele vai dizer alguns momentos burguesa da linguagem. Ele quer evitar a todo custo a ideia de que o nome seja simplesmente uma atribuição arbitrária aos objetos. Ele defende, isso é uma questão que ele traz da mística judaica, a ideia de que, assim, se nós atribuímos o nome pato a um animal com bico, penas, enfim, você já viu um pato, é porque existe alguma semelhança entre esses objetos. De alguma forma o nome pato, né, porque o nome pato foi dado, né, na criação dos animais, o nome pato está escrito naquele animal, e Adão, como o primeiro filósofo, o primeiro tradutor, reconhece o nome pato naquele objeto e diz pato. Isso é a nomeação adâmica. Não é que Adão não saiu distribuindo nomes da cachola dele, segundo essa teoria mística judaica. Ele viu o pato, ele percebeu no pato a patidade do pato e disse pato, né? O que é um problema, não vou entrar nesses detalhes assim, mas eu estou usando o português, que obviamente não é a língua que Adão utilizou. Mas isso é uma outra questão que eu não vou entrar aqui, depois a gente pode debater sobre isso. Então, assim, aí o Benjamin precisa construir esse conceito, ou seja, de uma semelhança não sensível. Ou seja, a semelhança entre o pato e a palavra pato, né, a palavra pato numa língua pura, ela é de uma semelhança que não é perceptível a partir de uma teoria clássica da mimesis, né, que seria simplesmente uma percepção e reprodução do percebido. Né? Não, existe uma outra questão. Só que aí que entra o coitado do Benjamin. Ele não conheceu os grafismos indígenas, porque os grafismos indígenas, de certa forma, permitiriam a ele sofisticar e trazer um exemplo muito mais plausível da teoria de uma semelhança não sensível. Ou seja, porque você tem aqui claramente uma linguagem visual, né,
uma linguagem incorporada ao cotidiano, ou seja, isso aqui são padrões para cestaria banil, ou seja, objetos de uso cotidiano, que, de certa forma, mimetizam, óbvio que não também de uma forma tão direta, não de uma forma tão realista, até porque não se trata disso, mas mimetizam as formas da criação. Ou seja, porque são sociedades ágrafas, né? São sociedades que não possuem linguagem escrita, mas, talvez exatamente por essa vantagem, em certo sentido, da falta de uma linguagem escrita, eles conseguem se aproximar muito mais desse paradigma benjaminiano de uma faculdade mimética do que propriamente o exemplo que o Benjamin quer dar, que é o da linguagem escrita dos povos ocidentais. Desculpa, você queria tirar foto, Giovanni? Eu posso mandar os slides depois também. Eu trouxe aqui, obviamente, vou pegar algumas referências antropológicas sobre a arte, né, que me permitem, enfim, ir um pouco além do paradigma puramente mimético desses grafismos. Né? Trago aqui a Cristina Palmira, nesse texto aqui, nesse artigo, né, dela sobre o Taingaba, né, que é uma estética, né, açurini, onde ela vai levar isso um pouquinho além da mera questão da mímese, né? Ao dizer que a geometrização e totalização do espaço como modo de percepção visual são tendências que definem o desenho açurini. Eu estou pensando no povo Xibu, estou saindo aqui dos Baniwa, né, mas tentando construir algumas aproximações. As formas abstratas com as quais se realiza a geometrização do espaço referem-se a elementos dos 3 domínios já citados no artigo dela: a natureza, a cultura e o sobrenatural. Ou seja, como eu mencionei, né, ali eu peguei exemplos mais cotidianos, né, da cestaria Baniwa, de grafismos Baniwa, mas obviamente aqui quando a gente vai, no caso açurinista, pesquisar através de Namília, a gente vê que essa linguagem do grafismo, ela vai muito além de simplesmente reproduzir casco de besouro, né? Ou seja, ela trabalha uma conexão e uma conjunção entre os diversos planos da cosmologia, da cosmogonia desses povos. Né? Ou seja, ela cria uma forma de linguagem, de novo, ágrafa, de novo, não baseada na palavra, não baseada na escrita, mas que consegue, de uma maneira muito sofisticada, conectar, como ela vai dizer na continuação, esses domínios. A interligação desses domínios na nomenclatura dos motivos e padrões do desenho corresponde à estrutura formal desse sistema visual. O padrão, entendido no sentido da regra formal, corresponde ao sobrenatural. Os motivos realizados segundo esse padrão referem-se à natureza e aos homens, à cultura. Domínios estes organizados pelo mundo sobrenatural. Ou seja, a gente pode continuar enxergando isso de um ponto de vista de uma faculdade mimética, mas obviamente a gente está pensando aqui numa mímese que vai muito além simplesmente da reprodução da percepção de casca de besouro, né? Ou seja, ele está falando de uma mímese da própria cosmogonia, da própria visão de mundo desses povos, através dessa geometrização, a partir dessa linguagem iconográfica dos grafismos. Né? E aí, eu trouxe aqui alguns exemplos, motivos açurini, né? Motivo aqui pintado, ou seja, a pintura corporal, muito importante dos açurini. Isso aqui é um desenho, né, que a pesquisadora pede para um indígena fazer, mas a principal utilização dessas pinturas é na pintura corporal. Isso vai me levar ao próximo passo que eu quero trabalhar. E para pensar essa expansão da faculdade mimética, aí eu retorno rapidamente ao Benjamin para citar exatamente a frase que dá título à minha apresentação, que é ler o que nunca foi escrito. Ou seja, essa frase aparece, né, no texto da faculdade mimética, nessa tentativa, óbvio que dentro de um registro de uma teoria da leitura, né, ou seja, esse registro do qual, pelo que eu estou aqui propondo, Benjamin nunca abandona integralmente, ou seja, é muito difícil para ele pensar essas percepções, pensar essa forma de conhecimento, né, que ele está querendo propor para fora desse paradigma da leitura, paradigma da escrita, né, mesmo que não seja exatamente uma escrita literária e tal. Mas ele vai propor aqui que essa faculdade mimética seja pelo menos capaz de ler o que não está escrito. Né? Ou seja, ele já está pensando essa possibilidade de que o que o sujeito mimetiza através dessa faculdade mimética não é também, exatamente como eu falei aqui dos grafistas indígenas,
a casca do besouro ou a mulher falando mandioca, não, mas que essa leitura, essa mímese, né, também seja capaz de ler o que nunca foi escrito. Ou seja, que nós sejamos capazes, quanto seres humanos, de mimetizar aquilo que aqui eu estou apostando, né, estou colocando essa visão do Benjamin, assim, aquilo que está oculto, né, aquilo de certa forma que faz parte de uma essência que não se mostra visível e que precisa de ser de alguma forma descoberta por essa mímese, descoberta por esse sujeito, né, que o Benjamin está propondo como um sujeito que se oponha ao modelo tradicional iluminista de conhecimento, né, ou seja, é preciso ler também, não é que está nas entrelinhas, mas o que está oculto, né, ou seja, o que não está dito ainda, né, então, ele vai colocar aqui, de certa forma, assim, ele permite, e aí a gente vê as citações, né, já mostram o referencial que ele tem à disposição, né, quando ele diz que essa leitura é a mais antiga, a leitura antes de todas as linguagens, né, antes do surgimento da palavra escrita no Ocidente, a partir das entranhas, das estrelas ou danças, ou seja, referências mais europeias pré-históricas possível. Mais tarde, vieram elos de ligação de uma nova leitura, runas e hieróglifos, ou seja, runas, né, como uma forma de escrita do norte da Europa, e hieróglifos como formas egípcias, né, enfim, pode se manifestar em outras sociedades, mas enfim, a referência principal do bem que vai trabalhar são os hieróglifos. Ele menciona bastante sobre os hieróglifos no livro sobre o barroco alemão. E aí, eu falei sobre a questão da semelhança não sensível, como esse termo aparece no Benjamin, né, para sustentar uma teoria da leitura que não consegue, né, que não tem exemplos que possam ter saído um paradigma literário, um paradigma da palavra. E mencionei, ou seja, que a pintura, né, esses grafismos, em boa parte das culturas, né, que a gente tem estudos, pelo menos as que eu tive acesso, pude ler sobre os grafismos, boa parte dessas culturas utiliza esses grafismos, essas representações através da pintura corporal, né? Não vou entrar nessa questão, né? Mas enfim, existe uma bibliografia muito grande sobre a questão da construção do corpo, né? Para algumas etnias indígenas, ou seja, como o corpo não é algo que nasce pronto, né? Sequer o feto é pronto, né? Enfim, em muitas sociedades, em muitas culturas indígenas, o feto vai sendo desenvolvido, né, através de sucessivas relações sexuais, ou seja, não existe essa ideia para muitos povos de que uma relação sexual já insemina e gera o feto. Assim, para alguns povos são sucessivas relações sexuais que vão pouco a pouco construindo esse feto para se tornar um sujeito inteiriço. E depois do nascimento, obviamente, né, existe a noção de que o corpo continua sendo construído. Os ritos de iniciação, muitas vezes, entram, né, nessa reconstrução, nessa construção contínua do corpo, e a pintura corporal muitas vezes se integra a isso, né? Ou seja, o corpo é não talvez uma complementação, né, mas não está longe de ser um mero adereço, mas assim, uma construção contínua desse corpo, né? Ou seja, mas não é tanto esse aspecto que eu quero pegar, assim, é um aspecto mais simples de que a pintura é uma intervenção no corpo, né? Ou seja, a pintura ela é uma ação no corpo e ela transforma o corpo. E de novo a gente tem um paralelo que a gente pode fazer aqui, né? Ou seja, o Benjamin vai mencionar isso em alguns textos, e se a gente pensa na tradução cristã, eu acho que a gente pode encontrar exemplos, mas a tradução judaica é cheia de exemplos do poder encantatório da palavra, né? Ou seja, a palavra como algo que tem poder sobre as coisas, tem poder sobre os corpos, a ponto, né? Ou seja, de muitas vezes ela sequer ser proferida, né? Ou seja, é um interdito entre os judeus e ser o nome de Deus, né? Eu estou quebrando agora esse exato momento, mas como eu não sou judeu, não é exatamente um problema. Mas porque existe ali uma mística que circula em torno da palavra, né? Que confere essa palavra um poder, né? O interdito vem exatamente da crença no poder de uma palavra de tão forte, né, de tão incompatível com a realidade concreta, material da humanidade, simplesmente não pode ser dita, né? Ou seja, esse poder
é o que eu estou querendo comparar, né, saindo desse registro literário, que eu estou chamando aqui, da tradição judaico-cristã, né, judaico, especificamente a qual Benjamin se insere, pensar essa ideia do grafismo como uma linguagem, né, que mais do que simplesmente mimetizar a criação, ela também age sobre os corpos, age sobre a realidade, né. E aqui eu trago, né, a Lúcia Russac, né, outra, não sei por que está fazendo que vai me levar assim, estou pulando de etnia, que eu já estou no Zoaiana, né? Mas a Lúcia Russac vai me trazer uma outra referência que me ajuda a progredir um pouco mais e avançar um pouco mais algumas complexidades que estão me interessando nessas manifestações indígenas, né? E é a ideia de que essas técnicas e repertórios decorativos, né, das sobrenaturais, aqui ela está pegando um exemplo específico, né, da iconografia hawaiana, que são as cobras e os lagartos, que são desenhados nos corpos, sobretudo das crianças, ou em outras palavras, a obtenção e o emprego da decoração dos dois entes sobrenaturais revela-se para a Zoaiana como uma possibilidade de afirmação de humanidade e, concomitantemente, como um meio de oposição aos domínios da sobrenaturalidade. Portanto, em certo sentido, a estética decorativa hawaiana representa um recurso visual da vida social que indica o lugar central do ser humano no universo que o rodeia. Ou seja, a gente sai um pouquinho de um registro mimético, ou seja, de uma iconografia que busca mimetizar, seja o visível ou o invisível a partir de sua iconografia, e a gente passa para um grafismo que age sobre os corpos, age sobre a realidade, tem poder transformador sobre essa realidade. Para dar um exemplo que é do próprio ensaio da Lúcia Russac, também, que é de uma criança, né, que está aqui com um grafismo desenhado no rosto, grafismo de cobra, para proteção dessa criança. Tá, eu vou finalizar. Agora são já 7h42. Ah, tá. Então tem mais 3 minutos, o Fernando, tá te marcado. E aqui, já para o caminho, não tem mais coisa. Eu já avanço sobre essa questão essa questão da ação, né, da iconografia sobre o corpo. Me traz, eu não vou me estender muito sobre isso, mas um tema que eu acho que tem me interessado muito no que a gente chama de arte indígena, né, que é o conceito de agência, né? Ou seja, a ideia de que isso que a gente chama de uma arte indígena, né, está muito longe de atender a critérios estéticos, está muito longe de obedecer. Enfim, isso aparece, embora se a gente pega textos mais antigos, né, pega o livro do Franz Boas, né, o clássico Arte Primitiva, o Darcy Ribeiro tem um texto também sobre arte índia, onde tanto Boas quanto o Darcy defendem que a arte indígena seria uma prova, ou seja, permitir, né, o uso do termo arte indígena é um reconhecimento de que existe um certo impulso para a beleza entre esses povos. Não vou dizer que eu discordo, mas eu acho que a questão... Eu acho que eu discordo mesmo. Mas, assim, eu acho mais interessante, e isso não é um problema, assim, eu acho que a beleza é um conceito extremamente problemático, né? Enfim, não vou me alongar sobre isso. Mas eu acho que é um conceito de agência aí, né? A ideia de que, mais importante do que um efeito estético, é um efeito cósmico, mágico, vou chamar de mágico aqui, que essas iconografias têm sobre o corpo e sobre a realidade, né? E mais do que isso, e aqui eu já vou encaminhando também a reflexão final, elas têm, em muitos casos, né, que eu vou ter que deixar, vou aqui só deixar a citação do Taussig, essa interferência iconográfica do corpo na realidade era uma interferência que traz uma alteridade. Ou seja, não é mais simplesmente um elemento, né? Ou seja, a gente vai do mimético para o mimético que retrata não só o invisível e depois uma iconografia que não só retrata mais do que o invisível, como age sobre os corpos e disso se expande para um agenciamento que traz para esses corpos e para essa realidade o outro, o O maiúsculo, né? Ou seja, traz um elemento que é inicialmente estranho a essa cultura, mas que é canibalizado, antropofagizado por essa cultura. Ou seja, que se insere nessa cultura através da iconografia, através dessas produções visuais, artísticas, se a gente quiser
quiser chamar, né? Deixar no bolé aqui a citação do Pedro Taussi, né, que é um autor que tem esse trabalho maravilhoso sobre a relação entre Mimes e alteridade, ou seja, como ele é um antropólogo também, embora ele não vá tratar só de arte indígena, mas ele vai discutir exatamente essa dialética entre Mimes e alteridade, ou seja, sobre como nessas produções está em jogo, né, uma conservação da identidade, mas sempre com a absorção do outro, né? Você deixa aqui uma citação, quando eu posso passar em Delcio Lagru, prefiro deixar uma citação do Belo de Castro, para ficar mais pop, né? Ou seja, onde ele vai falar exatamente sobre esse, que ele vai chamar de um infundamento, né, da cultura indígena, né? Como esse texto que eu recomendo a todos, né, o Marco Yamurta, ele vai fazer exatamente a comparação com a concepção europeia de cultura, que seria a cultura do mármore, né, essa cultura que tem como devir a permanência em si mesmo, ou seja, a proteção contra a interferência externa, enquanto que nós, né, as culturas de Murta, são culturas que necessariamente que têm como seu próprio fundamento a absorção da alteridade, ou seja, são culturas que só sobrevivem, só persistem se elas canibalizam o outro. Ou seja, sem a canibalização, sem a antropofagia, essas culturas não sobrevivem. Né? Ao contrário dos europeus, que precisam continuar sendo cristãos, brancos, enfim, tudo aquilo. Desculpa, Giovanni, não é nada contra os europeus, tá? Esqueci de um europeu. Mas eu acho que o Giovanni concorda comigo. Eu trouxe aqui só para pegar um exemplo, né, que o Lagru vai trabalhar. O Lagru vai se dedicar bastante a falar sobre as miçangas. Miçangas são de plástico, não são produzidas pelos indígenas, mas todo mundo sabe que elas têm um papel, todo mundo deve ter uma pulseirinha de miçanga, né, produzida por indígenas. E aí o Lagru fala assim, que está tudo bem, assim, não é que nossos indígenas estão trabalhando com miçangas, coisas de plástico. Não, assim, é algo que é assimilado, e está tudo bem, né, ou seja, porque são culturas e são produções artísticas que trabalham nesse regime a mímese e a alteridade, a conservação da própria identidade dialoga a todo momento com a absorção do outro, uma coisa que para uma cultura europeia mais tradicional seria completamente impensável, né? Não vou me deter, mas a questão do realismo, né, da representacional, também é uma discussão mais polêmica do que a questão das miçangas, né, até que ponto a arte indígena representacional, que é uma cultura do crescimento humano, né, é um desvio ou é uma assimilação da alteridade, mas eu não vou dizer isso, né? Para finalizar, eu deixo esse problema, assim, básico. Eu acho que, assim, as minhas próprias reflexões, a preparação dessa fala, me levaram para essa bifurcação, que eu ainda vou pensar como é que eu vou resolver, se tem uma resolução, talvez ela fique assim mesmo, né? Ou seja, o Benjamin está pensando, né? Não só a mímese, né, mas essa alternativa a um conhecimento iluminista que ele está criticando, ele está pensando através de uma teoria da linguagem, a partir de uma crítica literária, a partir de diversas formas, ele está pensando como uma assimilação do oculto. Ou seja, aparente, pelo menos num primeiro momento, me parece que não existe a possibilidade de Benjamin pensar uma alteridade radical, enquanto que essa mímese que a gente vê nos exemplos indígenas que eu dei, estão alinhadas, né, a uma necessidade, né, um fundamento a uma assimilação do outro que é radicalmente o outro. Né? Ou seja, enquanto que no Benjamin esse que a gente poderia chamar de alteridade, que a gente pode chamar da leitura de um não escrito, né, me parece que está muito mais no âmbito de um ainda não visto, né? Ou seja, de um elemento oculto que está presente na economia da criação, mas que nós ainda não lemos, que não foi escrito, não foi possível ler, mas a gente consegue de alguma forma chegar lá. Ou seja, o fora, né, o radicalmente outro parece não existir. Isso pode levar a várias conclusões. Eu peguei alguns exemplos, né, mas eu vou deixar só o último, né, para mostrar que o Benjamin também, a situação do Benjamin não é tão simples assim, né, que é trechinho que aparece na tarefa do tradutor, em que o Benjamin se utiliza, eu vou terminar com essa descrição, ele se utiliza de uma doutrina mística da Cabala, que é a doutrina tipo Molan, que é uma doutrina formulada por Isaac Luria, né, que é um dos grandes cabalistas,
E essa doutrina, né, não sei se é uma doutrina, uma narrativa, né, cosmogônica, diz que na criação do mundo, na criação original do mundo, o mundo seria criado como um vaso que não foi capaz de suportar o sopro divino insuflado por Deus, né? E nesse não suportar, esse mundo primordial teria se esfarelado em milhares de cacos, né, que se dispersam pelo mundo. E que a tarefa da redenção, né, ou seja, a vinda do Messias e todo o juízo final, seria o momento em que todos esses cacos fossem reunidos. Ou seja, os cacos estão aí. Não existe um caco vindo de fora, né? Não existe um caco alienígena, radicalmente outro. Né? Não, os cacos estão aí. A gente não sabe onde eles estão, a gente precisa procurar. Mas eles estão aí e existe uma perspectiva messiânica, né, de reunião desses fragmentos, né, que aí sim, né, nos colocaria na perspectiva, com tudo que isso significa, de um juízo final, de uma redenção. Né? Então, aí para exatamente deixar aqui, né, pelo alto, essa dicotomia aqui, né, esses caminhos que se bifurcam, que culturalmente talvez eu consiga fazer dialogar um pouquinho mais. Mas é isso, gente. Obrigado. Oi. Bem, agora a gente abre para as perguntas, né? E como... Oi. Alô. Abre para as perguntas e como tem que estar avançado, a gente vai fazer um bloco. Ok, Théo? Tá. Bloco de perguntas e comentários. A gente já tem o Wendel. Mais alguém? 2. Mais alguém? Pode vir aqui na frente, por favor, falar no microfone para a gente poder estar gravando aqui. Oi. Não, mas pode. Ninguém vai ver, não, pô. Oi. E por favor, sejam sintéticos, tá? Eu ia falar da praticidade do pato. Não, brincadeira. Mas parte da praticidade do pato. É porque eu diante dos últimos acontecimentos, né, da seca, fumaça e tal, tivemos lá esse e um comentário muito interessante, e o caso, né, emblemático, né, que o professor querido nosso que foi lá, foi fazer lá coleta de material, filmou, colocou no Instagram e foi cancelado. Né? E justamente porque tem aí a questão desse conflito ontológico entre aquela visão de conhecimento kantiano, né? Eu vou lá como arqueólogo e vou interpretar aquilo à luz do descritivismo ocidental, né? Científico, né? Precisamente. E dentro da cultura cano, né? Que não sei se aquilo é uma cultura cano, mas os estudantes escreveram sobre isso. Era sobre o fato de que para eles aquilo tinha quase a praticidade do pato mesmo, né? Tem uma significação ancestral, né? De interpretação, porque pelo menos na cultura deles eles não numeiam nada ou simbolizam nada que não tenha uma razão. Uma pessoa, por exemplo, não é só dos tucanos não, acho que outros povos originários têm esse tipo de relação também com o nomear e também com as gravuras, etc. Por exemplo, tem uma música, né, do Garantido que ele fala da nominação do Raoni desde criança, que ele já esse cara aqui vai ser guerreiro, vai defender a nossa etnia e ele vai viver a vida dele assim toda. E a gente já sabe disso no dia que a gente está nomeando ele. E para eles é a mesma coisa no caso das escrituras, né? Existe os nossos ancestrais colocaram aquilo lá para dar uma mensagem para a gente hoje, né? Mais ou menos por aí. Porque aquilo já tem significações implícitas, né? Eles não vão considerar como a gente considera que o meu nome é Wendel. O que é Wendel? Um jogador de futebol da década de 80. Para eles tem outras significações, que é o que estava falando aí da semelhança não visível, né? Então acho que faz sentido que dissertes aí ao longo pelo menos
para muitos povos, de que não só o grafismo, né, mas o próprio ato de nomear, ele tem essa relação com algo que transcende apenas a beleza imediata de colocar o nome Rafael, ou João Paulo, ou Henrique, sei lá. Ou então que a arte ela se basta, né? Na verdade tem uma conexão com essa faculdade mimética e faz sentido interpretar assim justamente porque eles reivindicam esse espaço da nomeação como algo que não é trivial. Por isso que eles não gostam muito que a gente fique nomeando as coisas deles, assim, também envolve isso. Porque os nomes têm um sentido profundo, né? E é mais ou menos isso que eu queria comentar. Passa tudo. Tá? Ok, pô. Mais alguém quer fazer pergunta? Pode chegar, por favor. Boa noite. Parabéns pela apresentação. Tá dando para ouvir? Tá. Eu queria fazer uma pergunta assim, mais ligado à teoria da linguagem, né? Que o Benjamin faz essa crítica a, por exemplo, uma linguagem racionalista e parece estar envolvido também uma crítica a uma epistemologia de uma filosofia primeira. Ou seja, uma filosofia que ela tem um fundamento absoluto como no racionalismo e tal, no kantianismo, mas como que ele lidaria assim, ou como ajustar uma teoria da linguagem, por exemplo, que seja instrumental, né? Como por exemplo algumas alternativas da teoria da linguagem de Frege, uma linguagem lógica, mas que não exaure os objetos nas suas dimensões sociais, ou então sociais, que não tem essa relação de domínio sobre o objeto, mas simplesmente de entender a linguagem como um instrumento, mas que não é a verdade, porque você pode ter diferentes lógicas, ou você pode ter diferentes linguagens, né, aplicadas àquele objeto. Então, eu acho que vem disso uma crise de significado, né, do Ocidente, de entender as palavras como essenciais, absolutas e tal, e talvez, né, teria mais outras dimensões, né, que a gente poderia utilizar. Não sei. Deu para entender a pergunta? Deu. Peraí. Tem mais alguém? Tem. Oi. Vai ou não vai? Então vem. Mais alguém? Não, né? Beleza. Segura aí, tá, Théo? Não pode fazer um bloco não, tá? Boa noite. Eu percebo assim, que o Benjamin avança uma certa compreensão do que é conhecer, que ela foge de uma percepção de domínio de um determinado objeto, um domínio absoluto, digamos assim. Então, até na ideia de constelações e tudo mais, de uma verdade fugaz, né, frágil, efêmera, há um certo avanço, assim. Mas o que me vem à tona é que ele ainda quer compreender, ainda que de uma maneira fugaz. Ainda quer o quê? Compreender. Sim. Ele quer pegar essa fugalidade e quer tirar uma fotografia que faça com que ele, juntando os cacos, né, ele consiga reproduzir na mente dele, ainda que brevemente, o outro, sabe? E isso me parece que é o que prende ele a uma perspectiva bem ainda eurocêntrica, ainda que seja um avanço substancial.
E estava até falando com o Lucas aqui, tipo, parece que a gente aqui, tipo, fruto de toda a barbárie colonial e tal, por sermos um conglomerado de povos distintos, a gente conseguiu juntar uma perspectiva em nossa cultura que tanto alia a parte de uma perspectiva gráfica, digamos assim, de lidar com o conhecimento, quanto de uma perspectiva agráfica, digamos assim. Tanto com os nossos povos ameríndios tradicionais, quanto também com os povos afro-diaspóricos, em todos os seus carregados de conhecimento. Também parece, por exemplo, que eu vejo muito isso quando eu prego capoeira, por exemplo. Quando você está, sei lá, uma roda de capoeira tradicional, o papel da escuta ela é muito mais importante para uma apreensão de um conhecimento do que aquela mentalidade de cara, eu preciso compreender isso aqui, eu preciso recortar isso aqui, eu preciso ver mais. E até, por exemplo, um mito iorubá que eu acho bastante interessante. Exu ele vai visitar Oxalá e ele começa a observar Oxalá construindo os seres humanos, sabe? Colocando a morir, os braços e tudo mais. E ele observa, e assim, todo mundo vai para a casa de Oxalá, mas vai embora depois, assim. E não capta as coisas muito bem, porque são apressados, né? Há uma afoitação da parte dos visitantes. E Exu fica 16 anos. E ele aprende tudo só observando. E depois Oxalá recompensa Exu, que passa a ser o primeiro a comer, o primeiro a ser reverenciado a cada ritualística. Mas isso já demonstra no mito e nos ritos também do candomblé o papel que a paciência tem. E eu acho que é uma paciência existencial, ontológica, muito mais do que uma paciência do conselho. Oi. Aí a gente vai, o colega vai falar aqui, mais um, aí eu vou falar brevemente e aí a gente fecha, tá? Oi. Boa noite a todos. Eu acho que dá para ouvir. Eu achei muito intrigante sua relação com os povos indígenas, né? E o Benjamin. Eu utilizo o Benjamin para falar sobre a cidade de Manaus, a construção dela, o meio social. Trabalho com o tráfico de mulheres na época da borracha. E ele me apoia, traz muitos apoios dentro da historiografia. Eu sou de história. E aí, para mim foi muito fácil fazer essa relação do Benjamin com a cidade, né, e o comportamento social. E o que vou lhe fazer uma pergunta de história quando é que dá esse start em você entre a cultura indígena e a relação com o Benjamin para que você progrida dentro da sua pesquisa? Obrigado. Oi. Agora eu vou começar a falar. Oi. Oi, vai. E perguntador agora. Na verdade, um comentário. Uma pergunta. É interessante se a gente for radicalizar o conceito de semelhança sensível, né? Radicalizar no sentido de estender o tanto quanto possível, pensando nos povos originários, povos indígenas. Me parece que está recheado de exemplos dos povos indígenas de semelhanças não sensíveis. Não apenas no geografismo indígena, mas em todas as relações que os povos indígenas têm entre si, com a natureza e com o outro. Né?
a gente pegar, por exemplo, as cosmologias, né, e levar, por exemplo, que em diversos povos tem a questão do humano e não humano, e tem a questão de que os animais, por exemplo, são considerados humanos, né? Está a todo momento ali construindo semelhanças não sensíveis, ou seja, me parece que se a gente for comparar o Ocidente, né, a cultura ocidental, com a cultura dos povos indígenas, de modo geral, obviamente cada uma tem a sua particularidade, me parece que tem muito mais semelhanças não sensíveis do que a semelhança sensível, e a cultura ocidental ao contrário. Me parece que desde sempre, né, desde sempre no sentido de que o desenvolvimento da técnica, dessa queda de experiência, o Ocidente vem cada vez mais diminuindo as suas relações de semelhanças não sensíveis e aumentando as semelhanças sensíveis. Coisa que me parece proporcionalmente inversa com os povos indígenas. Esse é um primeiro ponto, eu queria que comentasse isso. O segundo é que me parece que esse radicalmente outro dos povos indígenas, o que faz uma espécie de mediação, inclusive trazendo esse meu primeiro ponto, é justamente também um certo saber do oculto e do não visto. Então, aqui já é uma provocação para essa tua dicotomia. Porque, por exemplo, quando alguns povos, tu colocou, acho que foi o Tucano ou os Dessanas ali, da construção, por exemplo, da Copa Canoa, que é responsável dentro da cosmogonia para a criação do mundo, né? Enfim, eu não vou, para não me estender aqui, essas transformações do sujeito humano, tanto na cosmogonia, mas também na prática cotidiana, me parece que ela não tem apenas essa questão da transformação cultural da identidade, do radicalmente outro, mas também dessa relação com o saber oculto não visto. Né? E para finalizar, não, acho que tá bom. Tem muita pergunta aí. Tá, ok. Depois eu converso pessoalmente contigo. Né? Vou por ordem. O comentário do Wendel me fez lembrar, eu não mencionei, o Benjamin no texto, na Doutrina das Semelhanças, ele menciona essa questão do batismo, ele menciona essa questão do nome dado à criança como uma prefiguração do destino, ou seja, como se esse nome, o Benjamin no texto sobre a linguagem humana e a linguagem geral, ele diz que o nome próprio é o último resquício da magia da nomeação, né? Porque, obviamente, como o Benjamin trabalha com a teoria da linguagem que exclui qualquer tipo de arbitrariedade, assim, quando você dá um nome próprio para uma pessoa, ele vai partir do não, alguma coisa ali tem da nomeação primordial, não é arbitrário, e de certa forma isso conserva um último resquício de um poder da palavra, né? Assim, se sua mãe te deu o nome Wendel, é porque isso significa alguma coisa, né? De alguma forma, na visão benjaminiana, isso prefigurou o seu destino, assim, você estava condenado a ser Wendel, ou destinado a ser Wendel, se você preferir. E eu lembrei também que, assim, em algumas culturas indígenas o nome é dado a posteriori também, né? Que dá algumas possibilidades de pensar, né? Ou seja, um nome que muitas culturas aí, a gente tem todos os exemplos possíveis, em algumas culturas você tem um nome dado no nascimento, mas o nome utilizado no convívio social é o nome dado, né? Quando o caráter de alguma coisa se forma, e aí o nome se torna mais mimético, né? Ele não é destinador, né? Mas ele é adequação a algo que já percebeu no caráter. É interessante, isso vai me fazer pensar, né? Porque mostra assim que, embora mesmo sendo sociedades ágrafas na sua grande maioria, o papel do nome, né? Mesmo que não haja uma tradição literária, escrita, o nome continua tendo uma força, né? Eu vou ter que pensar sobre isso depois. Mas, enfim, poderia me estender, obviamente. Eu não sei seu nome. Como? Gabriel. Eu te conheço, mas... Cara, sua pergunta eu não vou ter como responder agora. A minha tese de doutorado foi sobre origem e linguagem. São exatamente dois temas sobre os quais você me perguntou. Eu escrevi 350 páginas e eu poderia ter escrito mais, então a resposta seria longa. Eu vou me definir duas questões. Sobre a questão da filosofia primeira, o Benjamin
ele vai trabalhar com o conceito de origem, que é definido, né, de forma mais precisa no livro sobre a origem do drama barroco alemão. E assim, minha tese de doutorado foi exatamente mapear as aparições desse conceito, o desenvolvimento desse conceito. Mas assim, o que eu posso resumir é que o Benjamin diz textualmente: origem não é gênese, ou seja, a origem não é o início cronológico de nada, até porque depois a gente vai ver o Benjamin questionando o princípio cronológico, né, linear de história. Então, obviamente, a ideia de origem dele não se coloca numa perspectiva linear. A origem, para Benjamin, se constrói, né, ou seja, ela é construída, ou seja, nossos esquecimentos, nossas lembranças, a origem pode ser reconstruída, ou seja, a gente está num país que, bem ou mal, está numa região, sobretudo, né? Está numa cidade, acho que Manaus e aí, enfim, fico muito curioso para conhecer o seu trabalho, porque Manaus é um lugar maravilhoso para se pensar essas questões, né? Origem, né? É uma cidade que já renegou, reabraçou de forma estranha e nunca sabe direito como se lida com a sua própria origem. E o conceito de origem, ele não é fixo, não é algo a ser descoberto, e o dia que nós descobrimos, esta é a origem do povo amazonense. Não, ela está sendo refeita a todo momento. Os fatos do futuro, enfim, as rememorações, os esquecimentos vão reconfigurando o conceito de origem. E assim, o conceito filosófico para a filosofia mesmo, né, esquecendo aplicações históricas, literárias, na filosofia isso também vai muito bem. A origem está em construção. Sobre a linguagem, obviamente, as teorias, né, da linguagem mais esses autores clássicos da filosofia da linguagem do século XX seriam vistos, né, os que o Benjamin conheceu, seriam vistos como parte de uma teoria instrumentalista da visão do Benjamin da linguagem, ou seja, porque a referência da teoria da linguagem do Benjamin é mística, né? Ou seja, uma teoria que se baseia, isso gera muitos problemas e muitas críticas, até mesmo dos principais comentadores, né? Porque é uma teoria da linguagem que é considerada nos aspectos não é pobre, mas assim, é limitada no seu poder explicativo, né? Ou seja, acho que um dos principais pontos, as principais formas, eu acho, da gente ter teoria da linguagem, é a gente pegar o ponto da tradução, né? Benjamin vai dizer que existe virtualmente uma linguagem pura, que seria a linguagem, né, da nomeação adâmica, e a tarefa do tradutor, que dá nome ao emissário, né, é ir passando os textos, né, de língua para língua, né, para ver se nesse relampejar, né, nessa passagem, um vislumbre dessa língua aparece assim, de relâmpago, de blitz, né? Então, assim, não existe uma teoria muito científica da linguagem que permita refinar o seu poder explicativo, o seu poder de aplicação. A coisa fica meio que uma teoria mais mística que às vezes dificulta certas aplicações. Mas eu não sei se deu para entender, mas depois a gente pode conversar um pouco melhor, que eu tenho que seguir adiante. Luan, eu acho que eu concordo contigo, mas tem vários aspectos, tem várias estratégias, eu diria, do Benjamin, que ele vai empregar ao longo dos anos 30, que eu acho que de alguma forma afastam dele de maneiras mais retrógradas, de maneiras mais esclarecidas, iluministas, né? Só para mencionar os exemplos, que me descobriu a cabeça, a mente é o conceito de imagem dialética que ele desenvolve nos anos 30, né? Ou seja, a ideia de que a verdade, né? Ou seja, o objeto de estudo não se deixa ver por nenhum tipo de aprisionamento, mas sim nos choques, né? Ou seja, nos conflitos, na dialética, nas oposições que eu consigo ter algum vislumbre. E o Benjamin vai trabalhar muito sobre isso, né? Sobre a ideia do relâmpago, a ideia da blitz, né? Ou seja, essa visão que não é imediata, não é fugaz sempre, né? Ele diz nas teses sobre processo de história, né? A imagem do passado rushed by, né? Ela passa no instante e eu não consigo aprisioná-la. Então ele vai tentar criar uma teoria que dê lugar para esse não aprisionamento, né? Mas para a criação de situações dialéticas onde eu consiga vislumbrar, literalmente assim, né? Eu teria muito a falar sobre as aproximações que você fez com a filosofia africana, mas eu vou deixar para uma conversa de bar. Eu só vou mencionar, você falou um negócio bacana, né, sobre essa presença de uma linguagem gráfica e uma linguagem escrita, né?
eu ia mencionar, mas enfim, Antes o Mundo Não Existia, que é um projeto, né, e eu estava até lendo, para preparar essa fala, lendo alguns textos da Berta Ribeiro, né, que foi responsável por organizar a primeira edição desse livro, e ela vai falar muito sobre isso, em vários textos que ela escreve sobre esse projeto, sobre essa correlação tensa, mas ao mesmo tempo enriquecedora, entre o Luiz e o Feliciano Lama, né? Ou seja, entre o Luiz que escreve esses, transcreve, né, no papel esses mitos de Sana, e o Feliciano que é responsável pelas ilustrações, né? E ela vai sempre trabalhar, a Berta, no caso, a antropóloga, vai trabalhar sempre esses diálogos, essas conexões, né? Ou seja, até que ponto eles são possíveis, até que ponto eles se completam, até que ponto eles não se completam e caminham em sentidos diferentes. Então, tem essa questão. Tem uma paciência no Benjamin, que é a paciência do juízo final também. Não deixa de ser uma paciência. A espera pelo Messias envolve uma certa paciência, né? O Messias não pode, a vida do Messias não pode ser apressada. Então, assim, tem que esperar, né? Acontecer, né? Mais de 16 anos, né? Então, acho que tem algumas correlações ali. Qual é o seu nome? Narciso. Se o Benjamin tiver... Narciso mesmo, como no mito. Se o Benjamin tiver certo, né? Você está condenado a se contemplar. O que me trouxe eu acho que foi um pouco que eu estava falando aqui quando eu comecei a fala, né? Ou seja, que me trouxe para essa passagem dentro do indígenas. Eu acho que é uma sensação de que, por um lado, continuar pesquisando, enfim, eu precisava me decolonizar um pouquinho. Eu acho que eu tive essa sensação muito forte quando eu voltei do doutorado, mas ao mesmo tempo eu senti que o Benjamin não era um aliado para ser abandonado, né? Ou seja, eu acho que nenhum também autor que eu estudei na minha vida é para ser completamente abandonado, mas eu senti que o Benjamin me ajudaria a fazer uma certa transição de pesquisa, porque não dá para negar que ele foi um certo outsider da filosofia do século XX, né? Ou seja, hoje ele é celebrado hoje por ser um outsider na época dele, né? Ele estava escolando a filosofia contrapelo, né? Eu acho que tem um pouco daquele o inimigo do nosso inimigo é nosso amigo, né? Então, assim, Benjamin estava brigando com os europeus, então ele talvez esteja um pouquinho do nosso lado, né? E eu também enchi o saco dele também agora. Não, mas são duas coisas. Na verdade, o Tiago é o responsável por eu continuar a falar de Benjamin, porque talvez eu tivesse abandonado já. Eu vou fazer duas perguntas aos seus dois comentários. Não, fazer uma pergunta e outra eu vou fazer um comentário sucinto. A primeira, assim, o que é semelhança exatamente, né? Porque, assim, a ideia europeia de semelhança talvez não seja exatamente como o indígena reconhece semelhança. Então, isso já embaralha tudo, né? Então, assim, o que é uma semelhança não sensível para o indígena que certamente não vê da mesma forma que a gente vê, mas isso pode ser expandido. A segunda é uma pulga que está atrás da minha orelha, né? Até que ponto essa alteridade radical não entra também numa lógica do ainda não visto. E aí vou finalizar com um pensador que me veio muita cabeça, um livro, na verdade, que eu gosto muito, que é o Conquista das Américas, Conquista da América, do Todorov. E o Todorov, ele, enfim, é uma leitura que ele faz da conquista do México pelo Cortés, e ele defende, ele constrói o livro a partir de relatos, inclusive de alguns astecas. E ele vai defendendo a tese de que a assimilação dessa alteridade pelos astecas, óbvio que é um caso muito longe da Amazônia, mas a assimilação dessa alteridade pelos astecas, ela transforma, quando ela assimila o outro, ela transforma esse outro num ainda não visto. Ou seja, nessa ideia de que a origem se constrói a posteriori, é como se os narradores das astecas, no momento que os espanhóis chegam, eles dizem, não, assim, é radicalmente outro, mas a gente já tinha previsto, mas não estava lá, mas a gente já tinha previsto. Em algum lugar da nossa construção de mundo, da nossa cosmogonia, a gente encaixa e vai dizer, olha, já estava lá, né? Ou seja, então tem uma ligação que é completamente outra, né? Sai completamente da diferença da alteridade e da obscuridade, né? Ou seja, uma autoridade, uma alteridade que é transformada em a gente já conhecia, né? Ou seja, no momento que ela é assimilada, ela deixa de ser, óbvio, ela deixa de ser o radicalmente outro, mas ela deixa de ser o outro antes da assimilação. Ou seja, é como se essa alteridade pré-assimilativa
já tivesse desmanchado. Não sei se fez sentido, mas eu preciso dar o lugar para o Fernando. Então, vou ficar por aqui, gente. Tá bom.